Falar aqui de um outro aspecto que eu separei para vocês, abrindo meu caderninho aqui. Deixa eu beber até uma água aqui. É água, viu, pessoal? Não é cachaça, não. É água com gotas de limão. Vamos lá. Uma coisa interessante. Vamos lá, vamos falar agora, pessoal, para a gente finalizar aqui. Como identificar bons fundos imobiliários. É interessante. Eu não vou nem entrar em aspectos mais técnicos, questões mais específicas, mas olha, eu vou dar umas dicas para vocês, né? É, Vamos lá, por exemplo, você pode começar analisando o seguinte: dentro desses tipos de fundos imobiliários, qual é o que te chama mais atenção? É o de tijolo? É o de papel? Né? O fundo de fundos? É o híbrido? Né? Eu, por exemplo, eu tenho um pouquinho de cada um, né? Um pouco de cada um, mas eu confesso que no fundo, o que eu mais gosto são os fundos de tijolo, tá? Eu gosto também do fundo de papel, gosto do fundo de fundos. O híbrido, até por serem poucos fundos, né? Eu também tenho pouca exposição nesse tipo de fundo, mas vamos lá. É legal você sempre diversificar, assim como em ações. Então é bom dentro do próprio fundo de tijolo você encontrar alguns fundos de tijolo que tenham boa diversificação. Por exemplo, você compra um fundo que tem, por exemplo, um prédio que tenha, vamos dizer, salas comerciais, tá? Tem lá 60 salas comerciais, olha aí, já é uma boa diversificação. Quando você compra, por exemplo, um fundo imobiliário de um shopping, também, ele tem uma boa diversificação, porque tem muitas lojas, 180, 200 lojas, né? Ainda tem a grana do estacionamento, né? É bom lembrar, ainda tem isso. Que, aliás, não é uma participação pequena não, viu? É uma participaçãozinha considerável. Por exemplo, quando você compra assim, de galpões logísticos, por exemplo, você pode verificar que lá você vai ter vários clientes, né? Eu citei até alguns aqui, né? Lojas Renner, lojas americanas, Ponto Frio, enfim, tem vários aí, né? Que você pode citar o Ricardo Eletro também. Bom, todos eles precisam armazenar, né, os seus produtos e, como o próprio nome diz, né, galpão logístico, né, já para poder enviar para a casa de vocês, para mim também, né, de vez em quando faço minhas comprinhas, né, pessoal, pela internet, e aí para poder chegar aqui direitinho. Então eles precisam desse espaço e de uma logística que funcione bem. Então nós teremos sempre clientes, né, em galpões logísticos e estão sempre crescendo, né. É interessante também isso. Então, a diversificação, isso é importante, né? Uma outra questão também interessante é que você pode ver o valor patrimonial do fundo. Um valor patrimonial legal, ele é 1,0, 1,00 ou abaixo de 1,0. E aí é melhor ainda, porque ele está abaixo do seu valor patrimonial. Ele está então com um deságio na compra. Se eu for comprar, por exemplo, um fundo imobiliário que está ali com um valor patrimonial, né, de 0,94%, estou comprando com deságio. Estou comprando com desconto, né? Então, por exemplo, se eu compro um fundo imobiliário com 1,1, por exemplo, eu estou comprando um fundo imobiliário com ágio, nesse caso de 10%, né? Então estou pagando a mais do que realmente vale o valor patrimonial dele. Então tenham cuidado com isso. Procurem sempre um valor bem próximo de 1, né? Ou principalmente abaixo de 1, né? Aí é melhor ainda, né? Agora, sempre, como eu falei no início, mesclando, né? Dentro do próprio tipo, né? Por exemplo, você pode ter, como eu disse, alguns fundos de tijolo, alguns fundos de papel, alguns fundos de fundos, né? Isso também é uma dica interessante. Por exemplo, quando você vai verificar o fundo de papel, né, é bom você verificar se ele tem um bom número de securitizadoras envolvida nele, entendeu? Porque às vezes tem lá duas, três, uma, aí não fica tão diversificado. Vai que dá um problema com aquela securitizadora, entendeu? Então, o mais importante é a gente poder sempre diversificar, né? Outra coisa interessante que eu gosto de fazer também, quando eu vou comprar um fundo imobiliário, quando eu vou verificar sendo de tijolo, né?
eu vou dar uma olhada, procuro pela internet, aí a internet ajuda muito nisso, né, pessoal? O Google Maps, né, tá aí para isso mesmo. É para a gente encontrar o imóvel e para a gente olhar fotos, vídeos deles. É importante você, já que a gente não vai, por exemplo, eu moro no estado do Rio de Janeiro, mas o meu fundo imobiliário tem prédios em, vamos supor, em Recife, lá no estado do Pernambuco. Tem lá até o Remo aqui, né? O time do Remo aqui do Pará, tem, vamos supor, um prédio lá no Pará, em Belém. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou para lá? Não, né, pessoal? Então eu procuro imagens, né, do prédio ou dos prédios, né? Conseguir o máximo de informações possível. Tento olhar a vizinhança, né? E a gente consegue ver tudo isso pela internet, né? Não vou dizer de todos os fundos, de todos os imóveis, mas de muitos e muitos é bem possível você conseguir essas informações. Então, é uma coisa também interessante. Procurem, né? Outra coisa legal também, você pode procurar, mas aí você tem que filtrar direitinho, hein? Tem que filtrar direitinho. Pelo YouTube, você pode conseguir também muitas informações sobre vários fundos imobiliários para você estudar mais sobre eles, né? Aí você tem que filtrar também aquelas pessoas que já estão há um bom tempo no mercado, né, de fundos imobiliários. Procurem referências por aí. Eu não quero aqui dar nenhum nome, tem alguns que são os meus preferidos, outros que eu não gosto, não tenho intenção de segui-los, nunca segui, e outros que eu sigo sempre, mas eu prefiro não colocar aqui para não criar nenhuma questão com relação a isso. Evitem também, vamos dizer assim, youtubers que estão visivelmente ligados a empresas, né, a researches, né? Evitem, porque eles é difícil para eles até falar sempre o que eles gostariam de falar. Eles estão ali a serviço de alguém, eles são pagos para isso. Então, procurem observar, né? Notem bem isso também. Então, são essas dicas que eu queria dar para vocês, também para que vocês possam, de uma maneira melhor, poder acompanhar e saber quais seriam bons fundos imobiliários para comprar. Fiquem atentos também, como disse, aqueles sites que eu citei lá atrás, lembra? Clube FI, o Status Invest, o meusdividendos.com, porque lá vocês podem ver os comunicados, os fatos relevantes, né? Os relatórios gerenciais. É importante você acompanhar, né? Afinal de contas, pessoal, é o seu investimento que está ali, não é? É aquilo ali que vai pagar suas contas, né? E é todo mês, está sempre ali a grana pingando na conta e ela cai direto na conta da corretora, né? Então, pessoal, é isso. São essas dicas aí que eu queria dar para vocês também com relação a como comprar, né? Como adquirir um fundo imobiliário. Tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui um grande abraço para todos vocês. Obrigado por terem me acompanhado. Essa live vai ficar também lá no YouTube, né? No canal Vamos Enriquecer Juntos, tá bom? Segue lá, por favor, e dá um like lá se você gostar do vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês e fica sempre aquela pergunta no final, hein? E aí, vamos enriquecer juntos?